Vamos falar do dólar, mais um dia aí, todo mundo falando do dólar, da queda do dólar perante ao real, né, que interessa muito para quem principalmente está vindo aqui para os Estados Unidos, passar as férias, ou morar, ou investir. Isso é um tema muito importante para todos os investidores, principalmente quando a gente fala aqui da empresa que eu trabalho. Vamos lá, bom, o dólar, todo mundo falava, era impossível chegar aí na marca dos R$ 5. O dólar, alguns dias atrás, ele estava lá por volta de 5,70, 5,80, buscando 6, e agora ele está aí na casa dos R$ 5. Por que que aconteceu isso? Por que que está acontecendo isso? Eu já venho falando sobre inflação, sobre taxa de juros, o que que tem essa correlação entre uma coisa e outra, o que que reflete no dólar, o impacto que tem no dólar. Então fica aí nesse vídeo. Assiste esse vídeo até o final, tá certo? Então, basicamente, funciona assim. Fluxo. Quando tem fluxo, é oferta e demanda, tá certo? Quando tem fluxo de dólar indo para o Brasil, o dólar ele cai, porque tem muitos dólares indo para o Brasil, o real, todo mundo querendo o real se valoriza, tá certo? Então, é muito simples assim. O que que faz esse fluxo de dólar ir para o Brasil? Então são algumas situações que está acontecendo aí. Deixa eu explicar e voltar um pouquinho, né? Eu costumo brincar, falar que alguns investidores têm a memória curta, então vamos levar um pouquinho lá pro passado. Basicamente, o Brasil ele vem sofrendo com uma série de situações políticas e econômicas, né? Que fez com que o Brasil perdesse o grau de investimento. Muitos fundos, grandes fundos do mundo, tá? Sei lá, um BlackRock da vida tem fundos de 3, 4, 5 trilhões de dólares que, por regulamento do fundo, eles não podem alocar recurso em países que não têm investment grade, que não têm o grau de investimento, ou seja, que não é seguro investir nesses países. Então, quando isso acontece, igual lá atrás que perdeu esse investment grade, eles simplesmente resgatam o dinheiro, traz o dinheiro aqui para os Estados Unidos e é simples assim. E aí, o real ele se desvalorizou, começou a se desvalorizar bem nessa época, tá? Se a gente olhar lá em 2009, 10, o Brasil tinha investment grade e foi muito recurso para o Brasil. Nós tínhamos aí no Brasil uma taxa de juros alta, foi muitos dólares, né, por conta da liquidez que nós tivemos lá em 2008, de muita injeção de dinheiro no mercado. Os investidores eles pegaram e fizeram uma arbitragem com juros, pegaram um dinheiro aqui dos Estados Unidos e alocaram no Brasil para aproveitar a taxa de juros que tinha lá atrás, tá? Bom, então basicamente é isso. Lá atrás, então aí começou lá, teve impeachment, teve uma série de situações políticas que colocou em xeque, o Brasil perdeu o grau de investimento e aí os investidores começaram a sacar os dólares do Brasil. O que acontece? O dólar ele começou a subir, por quê? Todo mundo comprando dólar, vendendo real, comprando dólar, o dólar começou a subir, tá? E intensificou quando nós tínhamos no Brasil uma taxa de juros inédita, recorde, uma taxa de juros de 2% ao ano que bateu aí. Então, é aquela relação de risco e retorno. Imagina um investidor aqui nos Estados Unidos ou o gestor, ele fala assim, pô, por que que eu vou aplicar no Brasil, onde tem vários riscos políticos, econômicos, se eu posso aplicar aqui nos Estados Unidos e ter uma rentabilidade de 3, de 2,5% ao ano? Por que que eu vou investir no Brasil rendendo 2? Então eles não investem no Brasil e acabou deixando e investindo aqui nos Estados Unidos. Então por isso que nós vimos aí uma série de assim, de ações das bolsas aqui batendo as máximas históricas. Então, aproveitando essa situação, tá? Tudo subiu muito aqui nos Estados Unidos e o Brasil ele já vem, né? O real ele é uma das moedas que mais se desvalorizaram no mundo inteiro, tirando aí algumas, né? Por exemplo, a da moeda da Turquia também tem uma instabilidade política muito grande. Então, é uma moeda que se desvaloriza muito, tá? Então, eu falei do grau de investimento, muitos investidores tiraram recurso do Brasil, e o que que acontece agora? Tem fundos, hedge funds, tem alguns fundos que eles buscam, né, eles na legislação do fundo, eles podem alocar, eles investem em país emergente, eles investem em risco. E esses fundos, eles tinham muita alocação, por exemplo, na Rússia. E o que que acontece? Olha isso, ó. Não tá tendo essa guerra aí? Ah, a guerra entre Rússia e Ucrânia, tá tendo, vai guerra, não sei o que vai acontecer.
onde tem dúvida, gente, os investidores eles tiram dinheiro, é simples assim. Eu trabalho no mercado financeiro há mais de 20 anos, na dúvida. O investidor não quer nem saber, ele liga lá e fala assim, ó, resgata todo o meu dinheiro, resgata e vende e acabou. E é assim a cabeça do gestor. O gestor vai lá, ele, na dúvida, ele quer ser o primeiro a sair. Por quê? Porque o último apaga a luz e aí dá problema, né? Então, os investidores, com essa bagunça que está acontecendo lá na Rússia, entre Rússia e Ucrânia, vai ter guerra, não vai ter guerra, eles simplesmente pedem um resgate. Só que, lembra que eu falei, esses fundos, eles estão alocados em país emergente. E aí eles olham, o real foi uma das moedas que mais se desvalorizaram, ok? Então o cara tá lá aplicado na Rússia. O que o cara faz? Resgata o dinheiro e manda para o Brasil. É simples assim. Por quê? Risco e retorno. Nós temos aí hoje no Brasil uma taxa de juros ao redor de 13% ao ano. O DI 23 está em 12,5% ao ano. Lembra que eu já falei em alguns vídeos? Eu olho e faço uma analogia. O juros futuro funciona assim, ó. Se você pegar uma régua, tá certo? E balançar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó. Você pegar uma régua. Então, aqui na minha mão, a régua, imagina uma régua bem comprida. Aqui na minha mão, a régua vai balançar, o ângulo, ele é pequeno. Mas lá na ponta da régua, o ângulo ele é muito grande. É assim que funciona o juros futuro. Então, o juros, ele sobe 1% aqui, lá na frente, gera uma grande volatilidade. Lá na frente ele sobe, então nós temos aí uma taxa de juros de 8%, por exemplo. Lá na frente ele está sendo negociado a 12, 13% ao ano. Por quê? Porque gera uma volatilidade muito grande lá na frente, tá certo? Então, o que o investidor ele está fazendo? Ele tira dinheiro, por exemplo, da Rússia e aloca aqui no Brasil, né? Aí no Brasil, desculpa. E por quê? Para aproveitar essa rentabilidade. Então, risco por risco, eu vou onde tem menor risco, tá certo? Então, esse é uma situação. O segundo é que nós aqui nos Estados Unidos, nós temos uma inflação que está alta, nós temos um juros que está subindo, tá certo? E nós temos aí uma grande realização, isso é natural que aconteça, vai ter uma realização ainda maior, é saudável com que isso aconteça, uma realização das bolsas, por exemplo. Então, grandes gestores tiram dinheiro da bolsa aqui dos Estados Unidos, porque provavelmente vai cair mais por conta desse aumento de juros. Um dia eu falo mais sobre isso. É uma conta que a gente faz na valuation das empresas. Mas eles tiram esse recurso, né, de vários ativos e acaba direcionando para alocando em outros tipos de ativo. E o Brasil, né, no real, é um bom ativo nesse momento. Por quê? Imagina com o dólar lá 5,70, por exemplo. O cara vai lá e manda 570 milhões de dólares. Hoje o cara pode recomprar 500 milhões. Então o cara ganhou lá seus 70 milhões, por exemplo, de reais. Então, como que funciona nessa relação aí de risco e retorno? Hoje nós temos uma taxa de juros de 13% ao ano no Brasil, 12,5% ao ano no Brasil, e aqui nos Estados Unidos uma taxa de 1,5%, né? Um pouquinho mais para frente. Né? A taxa futura de juros aqui dos Estados Unidos está sendo negociado nessa faixa aí de 1,5%. Então nós temos aí um spread grande, então os investidores acabam buscando essa taxa de juros elevada aí no Brasil, mesmo que tenha, aí eu vou entrar num assunto que eu não gosto muito, falar de política, mesmo que nós temos aí um ano eleitoral, é um ano de incertezas, de volatilidade, mas está no preço. Então teve uma grande volatilidade, por isso que o dólar foi lá para casa de 5,70, o Lula vai voltar, vai se reeleger, vai voltar aí para a política, agora vem com o Alckmin, essa bagunça toda aí que acontece, mas isso gerou uma grande dúvida no mercado. Só que vai passando o tempo, o Lula, ele é muito esperto, ele vai falando aí o que o mercado gosta, não vai mudar isso, tal, pá, tá. O cara é muito, muito bom no discurso dele, e o mercado vai se acalmando. Então, tem dois cenários, né, políticos, tem a reeleição do Bolsonaro ou a entrada do Lula aí novamente. Então, os investidores eles começam a precificar essa situação política e daqui a pouco chega no consenso, tanto um quanto o outro não vai fazer tanta diferença economicamente para o Brasil, né? Que eu digo de taxa de juros, de volatilidade de moeda, imagina, ou de prender dinheiro, essa coisa acaba não acontecendo. Então, por conta desses discursos que estão, né, que está acontecendo agora, nessa pré-campanha e tudo mais, os investidores analisam tudo isso e acaba ficando mais calmo, né, com relação à decisão de alocação de recursos aí no Brasil. Então são situações que a gente precisa analisar. Eu como gestor, por exemplo, eu analiso o Brasil como um país de commodity, né? Então
um dos maiores exportadores do mundo do agronegócio é o Brasil, né? Então é um país de commodities. Num cenário de inflação, num cenário de consumo, né, elevado, esses países que são grandes produtores de commodities têm um ganho muito grande, né? Então, é minério de ferro, uma série de coisas que vem subindo absurdamente, né? Olha o petróleo aí, o que está acontecendo, está batendo aí seus $100 aí por barril, né? O tipo Brent. Então, assim, é uma valorização muito alta, gente, há 2 anos atrás, olha isso, o petróleo estava negativo, estava $37 negativo, e hoje aí batendo $100, sei lá, é uma incompatibilidade pelo tempo, né, pelo período que a gente tem que fazer todas essas análises aí para tomar um tipo, né, para tomar uma decisão. Dólar é dólar, eu sempre recomendei todos os investidores a ter uma posição em dólar, sempre recomendei ter aí, claro, depende do patrimônio, depende, né, da idade do investidor, depende da situação, mas eu sempre recomendei dólar é dólar, sempre recomendei ter na carteira, e é importante, aproveita essas quedas né, que vem tendo, vai alocando, não precisa comprar tudo de uma vez, eu quero investir aqui nos Estados Unidos, quero investir $1 milhão, por exemplo, ou $100 mil, vai lá e compra tudo de uma vez, não faça isso, vai comprando aos poucos, faz um preço médio, que eu acho que é um caminho mais conservador para que você tenha uma posição aí em dólar, tá? Então, tendência de dólar, se tudo politicamente, se no cenário político tiver tudo, né, basicamente aí estável, acho que nunca vai ficar, mas se tiver relativamente tranquilo nesse cenário aí desses dois candidatos, acho que não vai ter tanta volatilidade por conta disso, mas os investidores vão aproveitar essa taxa de juros alta no Brasil, a inflação está pegando, os juros vai subir ainda mais, e aí tem essa arbitragem, os investidores vão aproveitar essa taxa de juros, e aí é fluxo, não consegue segurar, o Banco Central pode comprar dólar, não tem o que fazer, o dólar vai cair. A única questão é ficar olhando esse cenário político, tem toda essa questão aí, né, do déficit fiscal, que é muito grande, tem toda essa situação da balança comercial do Brasil, né, enfim, tem que olhar toda essa situação para avaliar realmente uma cotação aí num longo prazo, tá certo? É isso aí, minha gente. Comenta, compartilha, fala aí o que você acha também para a gente discutir um pouquinho sobre esse tema. Qualquer dúvida, eu tô por aqui.